Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, na santa paz de Deus. Eu estou bem, graças ao bom Deus. Gente, eu quero ler eu vou ler com vocês uma parte que fala, tá escrito em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 12, até, vamos ver até que versículo eu vou ler. Então, tá escrito assim: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir comete estutícia, que é para vergonha sua. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca sabedoria. Com com presentes, o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. O que preteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Então, aqui Deus está nos ensinando o seguinte: o nosso coração, antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade, né? O coração do homem se exalta antes de ser abatido. O que isso nos ensina? Às vezes, gente, nós nos abatemos sem antes ter ouvido alguma humilhação, alguma coisa, né? E aí nós nos sentimos abatidos. E diante da nossa honra vai a nossa humildade, porque não adianta você ter honra e não ter humildade. Adiante da nossa honra, primeiramente vem a nossa humildade, porque com a nossa humildade nós vamos saber lidar com a honra, nós vamos saber lidar a ser pessoas melhores, a ser gentil com as pessoas que estão caminhando ao nosso lado. Nós vamos saber lidar com a nossa própria vida, com o nosso íntimo, com a nossa humildade, com a nossa honra, né? Porque aqui está escrito assim: diante da honra vai a sua humildade. Com a nossa humildade, nós vamos saber sair e entrar dos lugares, vamos saber como falar com as pessoas. Então não adianta você falar eu tenho honra, mas não tenho humildade, não vai agradar os olhos de Deus da mesma maneira. Porque a humildade, ela sabe entrar e sair dos lugares. A humildade, ela te honra, né? Ela faz de você uma pessoa cheia de honra. Porque as pessoas vão lembrar de você pela sua humildade, não pela sua honra. Então, por isso, nós devemos ser humildes. Às vezes, nós nos exaltamos, às vezes, gente, nós perdemos a nossa paciência, porque isso é de nós mesmos. Às vezes, nós não temos paciência para suportar uns aos outros, mas devemos pedir a Deus que venha a humildade primeiro do que a honra, para que nós venhamos ser abençoados por Deus, porque nós vivemos no mundo, sim,
em carne e osso, mas nós vivemos uma vida espiritual. E se vocês prestarem atenção, aonde a gente for, tem um cutucando para ver se briga com a gente. Para ver se da nossa boca saem palavras que desagradam a Deus. Então, aí que vem essa parte. Adiante da honra vai a humildade. Às vezes você ouve as coisas, às vezes a gente ouve e retruca, fica nervosa naquele momento. Mas se a gente pedir forças a Deus, Deus vai nos ensinar a conduzir aquela situação. E aí o que vai acontecer? A pessoa a qual está sendo usada para tirar nossa paz, o nosso sossego, a nossa alegria, ela vai ficar envergonhada. Por isso que é importante a nossa humildade, porque a nossa humildade ela entra em qualquer lugar. Ela cabe em qualquer lugar, você sabe entrar. Você tendo humildade, você fala com qualquer ser humano na Terra. Você tendo humildade, você conquista corações. Nós temos humildade, nós vamos ser lembrados pela nossa humildade. E a nossa honra é saber conduzir as coisas com humildade diante da presença de Deus. E está escrito mais assim, olha para vocês verem a importância de estudar a Bíblia. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca sabedoria. Com presentes o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. Às vezes, o homem está com a sua enfermidade, está enfermo de alguma enfermidade, de algum modo espiritual ou material, mas Deus dá força para ele passar, para ele suportar tudo aquilo. Por quê? Porque ele é humilde. Porque ele busca o nosso Deus. Ele tem entendimento, ele tem sabedoria, ele tem a honra. Ele tem a humildade de conversar com Deus. Porque a humildade dele veio primeiro do que a honra, né? E aí Deus deu sabedoria, entendimento, humildade para ele conversar com o nosso Deus. E aí ele vai suportar aquele período a qual ele está passando de enfermidade. Deus vai exaltar ele. Porque Deus é o médico dos médicos. E, gente, o coração do entendido adquire conhecimento. O nosso coração, quando nós temos entendimento da parte de Deus, quando temos a sabedoria da parte de Deus, Deus nos dá um conhecimento diferente. Um conhecimento que às vezes muita gente vai ficar te observando e vai pensar: como aquela pessoa adquiriu isso? Como saiu certas palavras da boca dela? Como ela não respondeu? Como ela não respondeu a quem estava lhe agredindo com palavras? E o ouvidos do sábio busca sabedoria. O nosso ouvido, quando nós chegamos a uma estatura de sabedoria, de sábio na presença de Deus, nós vamos buscar sabedoria, porque a sabedoria é muito importante na nossa vida espiritual e material. Quando a sabedoria, Deus nos dá a sabedoria, nós nos portamos de maneira diferente. Nós nos portamos de outra maneira. Muita coisa nós vamos olhar e vamos clamar o nosso Deus para vir ao nosso encontro. Às vezes você pode estar ali, presenciando uma discussão, mas dentro do teu coração você está clamando ao nosso Deus.
Então, o que que você faz? Você começa a clamar a Deus, buscar a sabedoria de Deus, para que você não se comprometa. E para que a paz de Deus entre no coração das pessoas a quais está naquele momento exaltado. A sabedoria de Deus, ela é muito misteriosa, porque ela entra em caminhos, ela entra em coração onde ninguém entra. Ela abre portas onde ninguém abre. Ela te exalta onde você acha que não vai ser exaltado. E ela mostra para os nossos amigos ou para aquelas pessoas que não gostam de nós que é Deus na nossa vida através da sabedoria, da humildade e do entendimento. Com presentes o homem alarga o seu caminho, o leva diante dos grandes. Quando você vê, gente, a gente vê muito isso. Muita gente dá presente para pessoas grandes, para os chefes, né, para os líderes, querem chamar atenção, querem se destacar dando presentes, se destacar de uma maneira diferente, se comprometendo com aquela pessoa em palavras, dando presente, fazendo daquela pessoa um mini Deus. E Deus não se agrada com isso. Porque aí, ó, o homem alarga o seu caminho ou leva diante dos grandes. Alargar os seus caminhos é isso, quando você vai lá no seu chefe, você fica a favor dele contra o seu amigo de trabalho. Quando você tem uma amizade com uma pessoa e põe ela contra a outra. Quando você dá presente para pessoas para ver se aquela pessoa fica do seu lado em qualquer momento. Isso você está alargando o seu caminho diante dos grandes. E o único grande que pode ser na nossa vida, o único que tem poder de ser grande na nossa vida é o nosso Deus, não um homem. Se você entrou numa firma, está passando dificuldade, está passando perseguição, você não deve alargar o seu caminho, pôr no seu líder, pôr no seu chefe grande e Deus pequeno na sua vida. Porque você não está sendo humilde diante de Deus, você não está tendo sabedoria diante de Deus e não está tendo honra diante de Deus. Você está fazendo o seu chefe, você está fazendo o seu líder maior que o nosso Deus. Isso também Deus não se alegra. E está escrito aqui também assim, olha, o que preteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Então a sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Porque quem tem poder quer mais poder. O irmão ofendido é mais difícil do que conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Gente, quando nós ofendemos alguém, seja ele da nossa família ou não, seja ele dentro do emprego ou não, seja ele na rua ou não, seja ele um servo de Deus ou não, seja ele na igreja ou não, você sabia que é mais difícil você conquistar, é difícil você conquistar um coração ofendido do que uma cidade forte? Porque um coração ofendido,
ele dificilmente você conseguirá que ele perdoe o que você fez contra ele, se você não orar muito ao nosso Deus. Porque aquele coração está muito entristecido, muito ofendido. E as palavras que saem da nossa boca são culpas disso. Muitas vezes as pessoas ficam viradas, vira a cara para nós, e para você reconquistar aquele coração, você precisa de muita oração, muita sabedoria, muito entendimento, muita humildade e honra perante o nosso Deus para você reconquistar aquele coração, ter uma nova chance de amizade sincera com aquela pessoa. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Muitas das vezes você não consegue reconquistar um coração ofendido, porque as contendas são pior que ferrolhos de palácio. Então, gente, nós devemos ter a humildade, a honra e a sabedoria para nós não machucarmos o nosso próximo, o nosso irmão, porque aquele coração vai ficar um coração abatido, contristado, magoado. E para você, ou para nós, ou para mim, reconquistar aquele coração, aquela amizade, e fazer com que aquela pessoa enxergue que nós realmente queremos a amizade sincera dela novamente, só por Deus. Muitas das vezes a gente perde uma amizade por uma palavra, porque machucamos aquele coração. Aí nós não tivemos, sabe o quê? A honra, a humildade, a mansidão. Não tivemos sabedoria, entendimento, não tivemos a paciência de suportar o nosso próximo, a paciência, o amor de escutar o nosso próximo. Muitas das vezes nós arrumamos intrigas na nossa vida por conta da humildade. Porque adiante da nossa honra vem primeiramente a nossa humildade, porque com a nossa humildade vem a honra, com a nossa humildade vem a sabedoria de Deus. Vem com a nossa humildade, vem Deus nos ensinando como agir perante as situações difíceis, perante o ser humano. Às vezes nós não entendemos essa parte, mas com nós lendo e confiando em Deus, orando, Deus vai abrir a nossa mente, vai abrir os nossos olhos materiais, espirituais, para que nós venhamos entender essa parte. Aí muitas das vezes a gente veio um contra o outro, né? É tudo, a honra não é nada sem a humildade. Você pode ter honra, se você não ter humildade, para Deus você não quer dizer nada. Primeiro vem a sua humildade, a minha humildade, porque junto com a humildade, junto com a nossa humildade vem a nossa honra. A humildade abre portas, a humildade traz alegria, a humildade conquista corações, a humildade faz aquilo que você acha impossível se tornar possível, porque a humildade é um dom de Deus. E aonde há humildade, o adversário não fica. Por quê? Porque você está procurando servir ao nosso Deus, você está sendo humilde, está fazendo a sua parte. E aí vem a honra, com a humildade vem a honra, porque a honra, Deus vai te ensinar que sem a humildade não adianta a tua honra. A tua humildade te leva em lugares que você não imagina, mas lugares bons. Porque Deus só leva nós em lugares bons.
Aquele que é humilde perante ao nosso Deus, aquele que é humilde na face da terra não perde nada, só tem a ganhar. Porque a oração chega mais rápido no céu. Porque Deus está vendo que nós somos humildes perante Ele. Então, a nossa humildade para Deus conta muito. E para nós que precisamos uns dos outros, conta também. Abre caminhos, te dá sabedoria, entendimento. Às vezes você está conversando com a pessoa, você não sabe o que falar. A pessoa te encurralou com palavras, você não sabe o que falar. Com a tua humildade, Deus vai pôr palavras sábias na tua boca para você saber o que falar com aquela pessoa. Gente, eu li essa parte com vocês, Provérbios, capítulo 18, versículo 12 até o versículo 19. Vocês estudem a Bíblia, continuem firmes na presença de Deus, que Deus tem muito que abençoar vocês. Que Deus abençoe o lar de vocês, a casa de vocês, o emprego de vocês. E fiquem todos com Deus. Uma abençoada noite.